que acontece é que os parlamentares já entraram em recesso nessa quinta-feira. Câmara, que já havia entrado em recesso um pouquinho antes, já na semana passada. Essa semana agora não houve nenhuma votação. O presidente da Casa, Arthur Lira, não determinou nenhuma votação para que os deputados pudessem, então, sair de recesso parlamentar. O que acontece é que teve, sim, nessa semana ainda, apenas a Comissão de Ética que estava tratando a respeito do caso do deputado Chiquinho Brazão, que é suspeito, então, de mandar matar a Marielle Franco, a vereadora lá do Rio de Janeiro. Tirando isso, não teve mais nenhuma outra movimentação lá na Câmara. Já no Senado, sim, nessa semana teve movimentação, mas a gente disse que era uma movimentação apenas de negociações. Para todos os senadores que a gente perguntava o que seria votado, eles diziam, olha, não tem acordo, não há acordo, então vai acabar ficando para o segundo semestre, e assim foi. Temas caros, principalmente para o governo, ficaram para votação no segundo semestre, principalmente a reforma tributária, que inclusive o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, disse que a prioridade, a primeira, segunda, terceira e quarta prioridade do governo Lula para o segundo semestre é a aprovação da reforma tributária. Assunto que a gente vem falando desde o ano passado, isso porque o texto da reforma foi aprovado no ano passado, em 2023. Agora, a gente diz que aqueles apêndices, as leis e os dois textos que faltam ser aprovados da reforma continuam sendo debatidos. Na Câmara, por grupos de trabalho, ainda houve esse debate, ainda há um debate para um texto na Câmara dos Deputados, mas no Senado ainda falta o debate dos dois textos desses grupos de trabalho que estavam, então, debatendo esse assunto lá na Câmara. Esse tema tinha uma urgência, isso inclusive travava a pauta lá do Congresso, tema que, inclusive, foi parar no Supremo Tribunal Federal de novo. Isso porque a Advocacia Geral da União, do lado aqui do governo, e também a Advocacia do Senado, do lado aqui do Congresso Nacional, entraram com um pedido para que esse assunto pudesse ser discutido até setembro deste ano, porque o prazo iria se esgotar agora em julho, antes do recesso parlamentar. Como não houve acordo sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento e também sobre a reforma tributária, houve esse pedido aí para que pudesse, então, deixar um pouquinho para frente, para quando eles voltassem de recesso. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro que está de plantão, já que o judiciário já está também em recesso, foi quem determinou, quem deu essa decisão, por entender que já havia, sim, uma grande manifestação tanto do Congresso quanto do governo sobre esse assunto, que eles não estavam deixando isso de lado e que precisava, sim, de mais tempo para isso ser debatido lá dentro da Casa Alta. Então, o assunto que ficou só para setembro, assunto muito importante, e que eu vinha dizendo para vocês que Arthur Lira tinha prometido que entregaria esse assunto para Haddad antes do recesso parlamentar. Vamos dizer que ficou aí um pouquinho para depois, agora em agosto. Sobre desoneração da folha de pagamento, outro assunto caro, literalmente falando de dinheiro, para o governo do presidente Lula. Assunto que também vem sendo falado há muito tempo. O presidente Lula não era favorável a continuar a desoneração da folha de pagamentos porque limita mais a arrecadação de um governo que bate aí na meta de déficit zero e que precisa arrecadar. Não está dando para gastar dinheiro se quiser bater essa meta, mais uma vez, de déficit zero. Pois bem, assunto de compensação da desoneração vai ser tratado no Senado também no retorno dos senadores. O ministro, a gente vê a matéria, inclusive, o ministro Haddad prevê bloqueio neste ano e Lula promete cumprir o arcabouço. Para cumprir o arcabouço, a meta tem que ter, então, aumento da arrecadação. Não dá para gastar mais se quiser manter meta de déficit zero. A gente lembra para vocês que houve aí uma discussão entre o governo e também o Congresso Nacional sobre a proposta de onde sairia o dinheiro para bancar essa desoneração. O governo até propôs aí uma mudança no lucro líquido que não agradou o Congresso Nacional e por isso ainda não há um acordo sobre esse assunto. É um tema bastante importante que vai ser votado aí no segundo semestre, mas eram dois temas, desoneração e reforma tributária, que já eram para ter finalizado, encerrado no primeiro semestre. A gente consegue ver que o Congresso está adiando algumas coisas, inclusive a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é extremamente importante e que depois vai reverberar lá na Lei Orçamentária Anual, que prevê aí essa meta de déficit zero. Esse assunto tinha que ter sido tratado agora em julho, antes do recesso parlamentar. Inclusive, parlamentares só poderiam entrar em recesso com a votação da LDO, é o que prevê a Constituição. Mas pela 11ª vez, os parlamentares não respeitaram o que prevê a Constituição. A LDO não foi votada e vamos ver se vai ser votada até setembro. No mais tardar, no finalzinho de agosto, ali em setembro,
para que possa, então, ser implementada a LOA e essa meta aí de déficit zero prevista mais uma vez para 2025 aí pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outro assunto também que ficou para o segundo semestre, que a gente até achou, nós que cobrimos Congresso, até achamos que seria votado nessa semana lá no Senado, era a PEC da anistia. A PEC que prevê, então, a liberação dos partidos de não pagar, então, uma multa, porque eles não usaram a verba de fundo, do fundo das eleições, fundo eleitoral, para destinar, então, a vaga aí a pretos e pardos nas eleições passadas. Isso não aconteceu conforme previa a regra. Eles deveriam, então, pagar uma multa sobre isso, mas teve essa PEC da anistia aí, que é um tema que não entrou na Comissão de Constituição e Justiça. A gente achou até que seria votado na CCJ e na volta do recesso seria votado em plenário, mas não entrou em nada, em nenhum dos dois. Está aí Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, lá da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o nome número 1 para suceder Arthur Lira na presidência do Senado, eleição que acontece em fevereiro de 2025. Temas importantes que ficaram para o semestre que vem, lá na Câmara, alguns temas, inclusive, bastante criticados, duramente criticados, devem voltar na pauta no segundo semestre, como, por exemplo, o PL do aborto. Arthur Lira falou bastante sobre isso e a gente vai ver, sim, no segundo semestre esse assunto sendo tratado por lá. PL do aborto, assunto de drogas e de armas também deve ser tratado no segundo semestre. A gente tem que ver como é que isso vai acontecer, porque as sessões, principalmente da Câmara, já estão marcadas para agosto e para setembro. Por quê? Para bater com o calendário eleitoral. Vale lembrar que dos parlamentares, os deputados principalmente vão estar na base ali apoiando os seus candidatos às prefeituras, apoiando os seus candidatos a vereadores. Então, esse calendário tem que bater com a agenda deles no Estado e com a agenda deles aqui no Distrito Federal.